Aula número 154. Versificação. A arte de fazer versos. Vamos aprender a fazer versos? Depois diremos a diferença entre os versos considerados clássicos e os versos modernos. Mas vamos aprender a fazer versos. Versificação é a arte de fazer versos. Como abertura, ouça esse poema de Aloísio de Carvalho, Soneto e Sono. Nem sempre a gente é dono do seu querer, senhor do seu nariz. Eu, por exemplo, agora estou com sono, que meu verso fielmente não vos diz. Deixo correr a pena no abandono, o que, afinal, é próprio do país. 7º verso. 8º eu adiciono, e se fizer 14, sou feliz. Quero dormir, não posso. Ainda faltam 5 versos para o termo de um soneto. Cisões, noivados, ruas que asfaltam, que mistura! Afinal, só faltam 2. Com sono, tudo serve num terceto. Vou dormir. Boa noite. Até depois. Verso é cada linha de uma composição poética. Ou como disse Manuel Bandeira, verso é a unidade rítmica da poesia. Unidade rítmica da poesia. Vamos ver alguns elementos do verso e aprender a fazer verso. Primeiramente, o número de sílaba. O número de sílaba na poesia difere do número de sílaba na gramática. Na gramática, nós contamos as sílabas que existem. Na poesia, nós contamos as sílabas que ouvimos. E é diferente. Eu vou colocar um verso no vídeo de Jorge de Lima e mostrarei a diferença. Ouça o verso de Jorge de Lima. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Eu vou dividir esse verso. Gramaticalmente, observa no vídeo, são 18 sílabas. Mas não são 18 sílabas poéticas, são apenas 12, porque eu só ouvi 12 sons. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. As sílabas poéticas não são sílabas gramaticais. Por ora, vamos a alguns conceitos. Quando o verso terminar por uma palavra proparoxítona, nós desprezamos as 2 últimas sílabas. Quer dizer, a última palavra do verso eu só conto aquele em que recai o acento. O hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Eu desprezo as 2 últimas sílabas. E esses versos eu chamo de versos esdrúxulos. Desprezo as 2. Se o verso terminar por uma palavra paroxítona, eu desprezo a última. Ouça, de um povo heróico brado retumbante. Eu desprezo a última. E, finalmente, se o verso terminar por uma palavra oxítona, eu conto da palavra todas as suas sílabas. Roga a Deus que os teus anos encurtou. Eu contaria todas as sílabas, inclusive a última. Então, existem versos esdrúxulos, aqueles que terminam por proparoxítonas,
Existem versos graves, aqueles que terminam por palavra paroxítona, e existem versos agudos, que terminam por palavras oxítonas, como esses 3 exemplos que estão no vídeo. Quais são as regras que me orientem para eu saber o som? Porque eu acabei de dizer que os versos poéticos eu só conto aqueles que eu ouço. O que eu não ouço, eu não conto. Então, a primeira observação. Escansão é a divisão de um verso em sílabas poéticas. E cabem algumas observações. A primeira, quando a palavra do verso terminar por vogal e a outra palavra em seguida iniciar por vogal, eu faço a fusão das duas, porque eu só ouço uma. Assim, olha, se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce. 2 versos. Então, se a cólera, C e A uma sílaba, cólera que espuma, olha, que espuma, une, espuma a dor que mora. Segundo verso, nauma destrói cada ilusão que nasce. 2 vogais, uma porque termina a palavra e a outra vogal porque inicia uma outra palavra, as duas se unem. A letra H, segunda observação, a letra H não tem som. Por conseguinte, ela não existe. Ouça este verso. Escuta a minha triste história. Escuta a minha triste história. Então eu teria 8 versos. Escuta minha triste história. Triste história. Eu faço a fusão. A letra H não existe para o poeta sonoramente. Então é como se história iniciasse com I e não com H. Se a vogal for forte, é evidente que a fusão não pode ser feita. Olha esse verso. Deus fala quando a turba está quieta. Esse quieta não dá para fundir o I com o E. É muito forte a letra E na leitura, então há separação. Quanto ao número de sílabas, os versos podem ser classificados então da seguinte maneira: versos de uma sílaba, existe verso só de uma sílaba, ou monossílabos, são versos monossílabos. Mário de Andrade, ouça: quebra, queima, reina, dança, sangue, gosma. Só uma sílaba. Eu desprezo a última porque os versos são graves. Versos de 2 sílabas, ou de sílabos. Ouça esse Casimiro de Abreu. Na valsa tão falsa corrias, fugias, ardente, contente, serena, sem pena de mim. Além do som imitar o som, o ritmo da valsa, nós temos 2 sílabas em cada verso. Versos de 3 sílabas. Um exemplo de Gonçalves Dias. 3 sílabas, trissílabos. Vem a aurora presurosa, cor-de-rosa de carmim, a seus raios as estrelas que eram belas têm desmaios, já por fim. Gonçalves Dias. Versos de 4 sílabas ou tetrassílabos. João de Deus. Olhas-me
tu constantemente, daí concluo que essa alma sente. Versos de 5 sílabas, também chamada redondilha menor, ou redondilhas menores, versos de 5, ou São Manuel Bandeira, enfunando os papos saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Versos de 6 sílabas, ou também chamado heróicos, quebrados. Francisco Otaviano, porque, divino mestre, com teu poder celeste aos homens que cegara, de novo fizeste. Versos de 7 sílabas ou redondilha maior. Senhora, partem tão triste meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Belo poema medieval praticamente, no final da Idade Média e começo do Renascimento, de João Rois de Castelo Branco. São versos de 7 sílabas, redondilha maior. Só uma curiosidade, as músicas modernas, ou algumas de Chico Buarque de Holanda, costumam ser de redondilha maior. Versos de 8 sílabas, octossílabos. Olha esse Vicente de Carvalho. Escutem bem. Quando entardece na meia luz crepuscular, tem a toada de uma prece a voz tristíssima do mar. Vicente de Carvalho. Versos de 9 sílabas ou eneassílabos. Gonçalves Dias. Ó guerreiro da taba sagrada, ó guerreiro da taba tupi. Versos de 10 sílabas, os mais comuns. Na literatura clássica, renascentista, Camões, ou barroco, com os poetas portugueses e brasileiros, ou os poetas do neoclassicismo, Bocage, alguns do romântico, e volta no parnasianismo, então, que predomina o verso de 10 sílabas, decassílabos. Esses decassílabos hei de fazer uma diferença. Eles são chamados decassílabos heróicos, quando a pausa é na 6ª e na 10ª sílaba. E eu chamo de sáficos, quando a pausa é na 4ª, 8ª e 10ª. Para dar o ritmo, para dar a musicalidade. Vamos ver um decassílabo heróico, com pausa na 6ª e na 10ª sílaba. Um trecho de Camões. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente, e vive eu cá na terra sempre triste. Vamos à divisão. Olha o dedo aqui do professor. Alma minha gentil, que te parti. E despreza a última, porque o verso é grave. E o acento foi na 6ª e na 10ª. Alma minha gentil que te partiste. Olha o dedo aqui. Tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. Versos heróicos. Camões. Os Lusíadas de Camões são decassílabos heróicos.
as armas e os barões assinalados, que da ocidental pra e a lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Taprobana. Passaram além da Taprobana em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Versos decassílabos heróicos. Se a pausa é na quarta, oitava e décima, os versos são chamados decassílabos sáficos. Exemplo. Soares de Passos. Vai alto a lua na mansão da morte. Já meia-noite com vagar soou. Que paz tranquila dos vaivens da sorte. Só tem descanso quem ali baixou. Pega o primeiro verso. Vai alta a lua na mansão da morte. Lua é a quarta, mansão a oitava e morte a décima. No meia-noite com vagar soou, quarta, oitava e décima. Que paz tranquila dos vaivens da sorte. Só tem descanso quem ali baixou. Versos sáficos e versos heróicos. Vou repetir. O parnasianismo adorou o verso decassílabo heróico. Camões, os clássicos, aderiram aos versos heróicos, decassílabos heróicos. Os barroco, Gregório de Matos, no Brasil, por exemplo, os seus versos são decassílabos heróicos. Bocage, versos decassílabos heróicos. Versos de 11 sílabas em decassílabos. Olha esse exemplo de Gonçalves Dias, 11 sílabas. Sou índia, sou virgem, sou linda, sou débil. Sabei, bravos tapes, que sei com destreza cravar minhas setas nos peitos dos reis. E por último, versos alexandrinos, versos de 12 sílabas. Quem introduziu foi um tal de Alexandre Bernay no século XII. Estamos lá atrás. Versos de 12 sílabas, alexandrinos. Jorge de Lima. Lá vem o acendedor de lampiões da rua. Este mesmo que vem infatigavelmente parodiar o sol e associar-se à lua quando a sombra da noite enegrece o poente. 1, 2, 3 lampiões acende e continua outros a acenderem infatigavelmente à medida em que a luz recua e a claridez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que doira a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como esse acendedor de lampiões da rua. Vamos pegar um verso dele. Lá vem o acendedor de lampiões da rua. Lá vem o acendedor de lampiões da rua. Esses versos alexandrinos, na verdade, são 2 de 6. Então a pausa cai na sexta e depois na 12ª. São 2 versos de 6 sílabas, unidos, soldados, um ao outro. Pegamos um verso dele. 1, 2, 3 lampiões acende continuo.
12 sílabas, com pausa na sexta e na 12ª. Outros mais ascender infatigavelmente. São os versos alexandrinos. Versos de 13 sílabas, muito raro, na antiguidade pouca importância, porque eu estou caminhando para a prosa, eu já estou abandonando a poesia. Os modernos fazem versos de 13, de 14, de 15, de 16. Posso dar um exemplo de Manuel Bandeira? Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Quer dizer, isso é um verso. Há mais de 12, 13, 14, 15, 16 sílabas. Os modernos praticam os versos além de 12 sílabas. Nós falamos sobre o ritmo, a quantidade de sílabas em cada verso. Vamos falar agora da rima. Um pouquinho sobre a rima. Rima é a coincidência de som no final de cada verso. Eu faço com que a sílaba com a qual terminou uma palavra do verso seja a mesma daquela dos versos que lhe seguem. Conforme a posição dessa rima, ela recebe um nome. O que é uma rima emparelhada? É uma rima que se faz de maneira consecutiva. Termina um verso, rima com o segundo, o terceiro com o quarto, o quinto com o sexto, emparelhada. Me permita um verso de Eugênio de Castro, uma estrofe. Na messe que enlouquece, estremece a quermesse, o sol celestial, o girassol esmorece, e as cantilenas de serenos sons amenos forgem, fluidas, fluindo, a fina flor dos fenos. Eu vou chamar no primeiro verso quermesse de som A. Então, esmorece, que é o segundo verso, A. A menos, eu vou chamar de B, que vai rimar com fenos, que eu chamo de B. Então a posição da rima ficou AA, BB. E a isso eu dou nome de rima emparelhada. Mas ela pode ser uma rima cruzada. Ouça, um verso de Olavo Bilac. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigado e triste fatigado eu vinha. Tinhas alma de sonhos povoada, e alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a minha, a tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Vamos pegar a primeira estrofe. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigada e triste e fatigada eu vinha. Fatigada vinha. Embaixo, tinhas alma de sonhos povoada, povoada com fatigada, e vinha, continha, eu tinha, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Então, se fatigada é A, eu vou chamar de A povoada. Se vinha é B, eu chamo de tinha B. Então a rima é cruzada, AB, AB. E assim, se o poeta continuar seguindo essa fórmula, no outro quarteto será AB, AB. Cruzada. Mas a rima pode ser interpolada. Veja o que é uma rima interpolada. Não se pode sonhar impunemente um grande sonho pelo mundo afora, porque o veneno humano não demora em corrompê-lo na íntima
semente. O poema está no vídeo. Eu vou chamar impunemente de A. Semente, A. Afora, B. Então demora, B. E a rima ficou AB, BA. E é isso nós dou o nome de interpolada, nessa posição. A oitava rima é a rima camuniana. É a rima camuniana. É a rima que Camões praticou nos Lusíadas e Castro Alves em algumas estrofes do Navio Negreiro. Bela posição rimática. Vamos tomar um poema, uma estrofe dos Lusíadas de Camões e colocar no vídeo. No mar, tanta tormenta, tanto dano, tantas vezes a morte apetecida. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura curta vida, que não se arme e se indigne no céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? No vídeo, a estrofe camoniana. Vamos a ver. Dano eu chamo de A. Então, engano de A e humano A. Mesmo som. Apercebida eu chamo de B. Então, aborrecida B e vida B. Sereno é um som totalmente diferente do A e do B. Eu chamo de C. E pequeno, C. Então, AB, 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 CC. Isso é uma oitava real. Oitava real. Oitava camoniana. Eu vou repetir o que tenho dito em tantas aulas. A construção de um poema desse, de 8.816 versos, em que o poeta é obrigado a praticar essa rima, que ele mesmo deu a regra para ele mesmo, ele colocou a regra dele, AB, 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 CC, em que ele para na sexta sílaba e para na 10ª sílaba, o mundo todo rima entre si. Qual é a habilidade que um homem possa ter para escrever 8.816 versos com essa estrutura? Nunca mais se fará isso. Nunca mais vai aparecer um ser humano com essa capacidade intelectual. É perfeita a obra. É perfeita a obra. No mar tanta tormenta e tanto dano. Sexta e 10ª sílaba. E a palavra sexta sílaba, a sexta sílaba é sobre uma palavra importante no texto. E a 10ª é uma palavra importante no texto. Tudo se cruza dessa maneira gloriosa. É uma obra divina. Divina. Não é à toa que Dante Alighieri disse que a poesia é neta de Deus, porque o poeta é o pai da poesia e filho de Deus. Rimas misturadas, quando as rimas não seguem qualquer dessas orientações que eu dei. Ou seja, não é emparelhada, não é cruzada, não é interpolada e não é a oitava real camoniana. Misturada. Alguns gramáticos costumam dar o nome de rimas encadeadas, aquela em que a rima se faz com uma palavra no corpo da poesia. A palavra final rima com uma outra palavra que não está no final, está no corpo da poesia. Então ele fala que é encadeada. Olha alguns exemplos. Senhora, a poesia outrora era estrangeira, pálida aventureira, errante a viajar.
Então essa rima estrangeira, feita com uma palavra embaixo, no corpo do verbo, se diz encadeada. Um outro exemplo de encadeada, essa de Castro Alves, aqui eu acabei de ler. Vamos, Tomás Ribeiro. Dormes, e eu velo sedutor imagem, grata miragem que no ermo vi. Dorme, impossível que encontrei na vida. Dorme, querida, que eu descanso aqui. Observa, imagem com miragem no corpo do verso e vida com querida no corpo do verso. Encadeada. E os gramáticos também gostam de dar o nome de rima coroada, quando a rima se faz com a palavra do próprio verso, não no verso seguinte, mas do próprio. Por exemplo, na terra tanta guerra, tanto engano. Na terra tanta guerra, tanto engano. Terra, terra e guerra. No corpo do verbo. No corpo do verso. As rimas podem ser classificadas em rimas pobres e rimas ricas. Sempre estou tirando as poesias e os exemplos de livro de minha autoria. A consulta é minha, a pesquisa é minha. Versos pobres são aqueles que se fazem entre palavras de mesma classe gramatical. Substantivo com substantivo, verbo com verbo, advérbio com advérbio. Por que os gramáticos resolveram dar o nome de pobre? Resolveram porque é fácil. Se eu tenho um verso terminado com o verbo amar, eu vou ter centenas e centenas de milhares de palavras terminadas em AR, que são verbos. E o verso, a rima, perdão, é chamada rica quando se faz entre palavras de diferente classe gramatical. Substantivo e verbo, numeral e pronome. Vamos dar algum exemplo. Rima pobre. Alguns exemplos de rima pobre. Passo, braço. 2 substantivos. Caminhos, espinhos. 2 substantivos. Nasce, encontrasse. 2 verbos. Cansado, perfumado. 2 adjetivos. E a rima é rica entre palavras de classe gramatical diferente. Alguns exemplos. Iremos, supremos. Verbo e adjetivo. Segredo e cedo, substantivo e advérbio. Face e passe, substantivo e verbo. Embora, aurora, advérbio e substantivo, bonita rima. Leito e desfeito, substantivo e adjetivo. Hino, fino, substantivo e adjetivo. Tanto, espanto, advérbio e substantivo. Rica, porque é mais difícil. E, finalmente, rima rara são aquelas com uma dificuldade imensa de procurar no dicionário alguma palavra que faça rima com o verso que eu estou escrevendo. Raridade. Alguém aí é capaz de fazer uma rima com a palavra Índia? Tenta. Índia. Mas já se fez. Com nome geográfico. Índia, Cíntia. E essa rima é chamada de riquíssima. Rara. Riquíssima. Deuses, Eleusis. Pondes, frondes. Alguém aí é capaz de fazer uma rima com a palavra mãe? A palavra mãe é uma palavra singular, tão nobre que é a palavra mãe, que nem sequer rima tem na língua portuguesa. Mães no plural, sim. Mãe com palavra estrangeira também. Champanhe. Mas mãe, buscar uma palavra portuguesa que rima com mãe, não existe na língua portuguesa. Tal é a raridade da palavra.
enjambement, ou cavalgamento. É quando a palavra final do verso encavala, se projeta sobre a primeira palavra do segundo verso. Ou seja, o verso termina no verso que segue. Ele encavala no verso que segue. Cavalgamento, enjambement, processo francês, o nome francês. Esbraseia o ocidente na agonia o sol. Aves em bandos destacados, por céu de ouros e de púrpura raiados, fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. Raimundo Correia. Vamos colocar no vídeo? Esbraseia o ocidente na agonia o sol. E o sol é o segundo verso. O primeiro encavalou no segundo. E é bonito, é expressivo. Eu vou explicar. A ordem direta é: o sol esbraseia o ocidente na agonia do sol. Quando o sol está se escondendo, ele esbraseia o ocidente, na agonia dele. Ah, o sol está se escondendo? Então vamos ver. O sol está se pondo? Então vamos ver. Esbraseia o ocidente na agonia o sol. Ele se pôs, ele se escondeu. Cavalgamento. Lindo. Vamos pegar um exemplo ainda de Raimundo Correia. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando, em revoada. Também dos corações, onde abotoam sonhos, um por um céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam. E os sonhos aos corações não voltam mais. Tomemos o exemplo do enjambement. Vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão ser os pombais. Enjambement. Cavalgamento. Olha esse cavalgamento de Cruz e Souza. Ah, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais, e abandonadas da dor no calabouço atroz, funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Vamos a um cavalgamento em Enjambement. Soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço. Entre as grades do calabouço. As grades, justamente, do calabouço, em Enjambement. É como se eu colocasse mesmo grades no calabouço. Olavo Bilac, deixa que o olhar do mundo, enfim, devasse teu grande amor. Enjambement. Sobre o teu colo, deixa-me a cabeça repousar, como há pouco repousava. E ela abria meus braços e eu ficava. Cabeça repousar. Chorai, arcadas do violoncelo, ponte aladas de pesadelo. Chorai, arcadas do violoncelo, ponte aladas de pesadelos. Enjambement. E por último,
a disposição estrófica do poema. Há poesias com 2 versos, são dísticos ou parelhas, só 2 versos. Poesias com 3, tercetos, quadras ou quartetos, quintilhas, sextilhas, setilhas, oitavas, nonas, décimas e irregulares, mais do que 10. Mas convenhamos que não deve haver poesia de um verso. Isso seria mais um provérbio, um anechim, né? Um verso só, uma poesia, parece-nos estranho. Então, o agrupamento desses versos, nós damos os nomes, então, de tercetos, quartetos, quintilha, sextilha, setilha, oitava, nona e décima. Algumas poesias modernas abandonam a rima tradicional e fazem a poesia sem rima e às vezes até sem ritmo, o que é muito difícil. A poesia é música e entender uma poesia sem ritmo é muito difícil. Mas enfim, fala-se em ritmo psicológico, ritmo subjetivo. Grandes poetas da língua portuguesa fazem poesia sem rima e com um ritmo não regular. Por exemplo, Fernando Pessoa. Carlos Drummond de Andrade fazem poesia sem rima, sem a poesia tradicional. Mas também reconheço que esses mesmos autores, Fernando Pessoa, fazem rimas tradicionais, sonetos. E Carlos Drummond de Andrade rimas com poesias tradicionais. Esse é o domínio do ritmo, da musicalidade da linguagem. Eu tirando essa obrigação de rima, ritmo e posição de rimas e de ritmo, como acabamos de ver, é como jogar tênis tirando a rede. Fica tudo muito fácil. Então fica confuso para o aluno entender quem é poeta e quem não é poeta. Poeta é aquele que, quando se lê uma poesia, vê a beleza da poesia, a sua musicalidade, o seu sentido universal. A poesia te toca o coração. Ele não é feito para a razão, ele é feito para o sentimento. Poesia bela é aquela que nos comove, aquela que nos eleva, é aquela que nos sublima. Pode ser com rima ou sem rima. Há poesias péssimas com rima e há poesias deliciosas sem rima. Fernando Pessoa é exemplo clássico. Carlos Drummond de Andrade é exemplo clássico. Fizeram poesia com rima e poesia sem rima. E ambas as poesias belíssimas. Para terminar, vou declamar 2 poesias. A primeira poesia que eu declamei de abertura é uma poesia que nós chamamos de metalinguagem. O que é uma poesia de metalinguagem? É a poesia falando de poesia. Lembra da poesia de Aloysio de Carvalho? Estava com dificuldade de fazer uma poesia e ele fala da dificuldade de fazer uma poesia. Isso é metalinguagem. Quando você vai assistir um filme em que o filme relata uma história, a dificuldade de um diretor de cinema fazendo o filme, é o filme do filme. E esse filme é metalinguagem. Um livro de gramática é metalinguagem, porque é a escrita da escrita. É uma escrita ensinando como se escreve. O sermão da 60ª do Padre Vieira é um discurso do discurso. É um discurso que ensina a fazer um discurso. É metalinguagem. Então eu vou declamar uma poesia de metalinguagem de Gregório de Matos. Ouça. Um soneto começa em vosso gabo. Contemos esta regra por primeiro. Já lá vão 2, e essa é a terceira. Já esse quartetinho está no cabo.
quinta torce agora a porca o rabo. A sexta vai também dessa maneira. Na sétima, entro já com gran canseira e saio dos quartetos muito brabo. Agora, nos tercetos, que direi? Direi que vós, Senhor, a mim me honrais, gabando-vos a vós, e eu fico um rei. Nesta vida, um soneto já ditei. Se desta agora escapo, nunca mais. Louvado seja Deus, que o acabei. Para terminar, uma poesia de Carlos Pena Filho, um poeta de Recife. Nasceu em 1930 e morreu em 1960, muito jovem. Foi um acidente automobilístico, mas um poeta grandioso da língua portuguesa. Seus poemas são magníficos, todos rimados, todos com ritmo. Nesse poema com o qual eu encerro a aula, ele diz, para fazer um soneto. Então é metalinguagem. Ele vai ensinar a fazer um soneto num soneto. Ouça. Para fazer um soneto, tome um pouco de azul se a tarde é clara e espere pelo instante ocasional. Nesse curto intervalo, Deus prepara e lhe oferta a palavra inicial. Aí, adote uma atitude avara. Se você preferir a cor local, não use mais que o sol de sua cara e um pedaço de fundo de quintal. Se não, procure a cinza e essa vagueza das lembranças da infância e não se apresse. Antes, deixe levá-lo à correnteza. Mas ao chegar ao ponto em que se tece dentro da escuridão e vã certeza, ponha tudo de lado e então comece. A minha pátria é a língua portuguesa.